Bom, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro. É impressionante como o Filipão faz um péssimo trabalho. Existe o Atlético Mineiro sem o Filipão e existe o Atlético Mineiro com o Filipão. E o com o Filipão consegue ser pior do que tava com o Koundé. Se é que tava tão ruim assim, né? Vamos ser sinceros. Porque eu trouxe umas estatísticas aqui muito interessantes. Os últimos 9 jogos de Koundé no Galo, antes dele ser demitido, e os primeiros 9 jogos do Filipão no comando do Atlético. Vamos lá? Nos últimos 9 jogos do Koundé no Galo foram 6 vitórias. Nos primeiros 9 jogos do Filipão não venceu nenhum jogo. Sim, o Filipão não conseguiu vencer nenhuma partida com o terceiro melhor elenco do Brasil, nem uma vitória em 9 jogos. Foram 2 empates, o Filipão empatou 4 partidas. 4 de 9 e não venceu nenhuma. O Koundé, em 9 dos últimos jogos que ele teve apenas uma derrota, senhoras e senhores. Uma derrota em 9 jogos últimos dele. O Filipão tem 5 derrotas. O Filipão tem mais derrota do que empate e não tem nenhuma vitória. O Koundé fez 12 gols, o time do Koundé marcou 12 gols, o do Galo marcou 6 com o Filipão. Com o Filipão foram apenas 6 gols marcados no time. É ridículo o aproveitamento. Tendo Paulinho, Hulk, Pavon. Então, o que acontece com o ataque do Atlético Mineiro? E para fechar, o Galo sofreu 11 gols e o Koundé sofreu apenas 6. Então, por que demitir o Koundé? Eu sei que teve toda uma bagunça, o Koundé pediu para sair, estava insatisfeito com o elenco, mas ok, o Koundé saiu. Quem achou que era uma boa opção trazer o Filipão, um técnico aposentado da profissão, ele estava sendo diretor no Atlético Paranaense. Nem técnico ele era mais. Aí o Atlético pega, contrata o Filipão sem contexto algum para tentar fazer alguma coisa na temporada e claramente não dá certo. Claramente não dá certo. Então foi um erro grotesco dessa diretoria ter contratado o Filipão. Gente, o time do Atlético não pode não vencer nenhum jogo dos últimos 9. O Filipão não conseguiu extrair uma vitória desse elenco. E tinha o resultado na mão contra o Flamengo, empatou contra o Goiás, entre inúmeros outros resultados grotescos. Não, e sabe o que fica pior? Olha isso aqui pra vocês verem. O Filipão assumiu o comando do Atlético na 4ª colocação. Quando o Filipão assumiu, o Koundé deixou o time em 4º colocado. Hoje o time é o 13º, mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Para vocês verem, ele perdeu em casa o primeiro jogo das oitavas para o Palmeiras. Fazia 5 anos, vou repetir, fazia 5 anos que o Palmeiras não vencia o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. 5 anos que o Palmeiras não conseguia vencer lá em Minas. E o Filipão conseguiu quebrar esse tabu pro adversário. Então é impressionante. É impressionante. Tá bom que o Koundé foi eliminado pelo Corinthians, mesmo tendo 2-0 de vantagem. Mas justifica demitir ele e trazer o Filipão? Que não venceu nenhum jogo desde que assumiu? Um aproveitamento de, se eu não me engano, 14%. Algo ridículo. Ridículo. Ele pegou o time em 4º colocado e deixa em 13º. Continuar com o Filipão agora ou trocar? Não tem como trocar. A temporada já está encaminhando para a fase final, né? Vamos para o segundo turno agora. As competições indo para fases finais. Então, o que o Galo vai fazer? O que o Atlético Mineiro vai fazer? É um clube sem dinheiro, que investe adoidado. É um clube que não tem dó de dinheiro, mesmo não tendo dinheiro. É essa lógica, né, que os dirigentes, né, dos clubes brasileiros fazem. Então, assim, o negócio ficou bem feio. Bem feio. Bem feio pro Atlético Mineiro. Cara, é algo assim, assustador. Vamos trazer os resultados aqui. 1-1 com o Fluminense. Perdeu pro Fortaleza por 2-1. Empatou com o Libertad, ok? Libertad. Empatou com o América Mineiro. Lanterna, vice-lanterna da competição. Perdeu pro Corinthians, empatou com o Goiás, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Flamengo e agora perde para o Palmeiras. Então assim, cara, é difícil, né? A gente sustentar um trabalho tão ruim
do Luiz Felipe Scolari. Um cara que não tá agregando em nada pro Atlético Mineiro. O time tá nessa draga absoluta. E ele não faz o time render. Ele não faz o time render. São 9 jogos e nenhuma vitória. E vamos falar um pouco do Palmeiras? Tá voltando bom futebol, né? O time tá encaixando. Passou uma sequência ruim. Uma sequência bem ruim o Palmeiras. Nessa sequência foi eliminado da Copa do Brasil. Mas agora já volta pra vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Não, ele não volta pra vice-liderança, né? Ele tem quarto, se eu não me engano, mas com 1 ponto de distância do Grêmio. Acho que, se eu não me engano, é alguma coisa desse tipo. Venceu os seus últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Conquista uma vantagem que, pra mim, já classifica o Palmeiras para as quartas de finais. E vai pegar ou Independente Del Valle ou um time do Peru. Eu esqueci o nome do time, me perdoe. Então, deixa eu até conferir aqui. Então, ficou bacana pro Palmeiras. Ficou legal pro Palmeiras. Não tem tantas dificuldades. Porque eu acho que o Atlético Mineiro não consegue de jeito nenhum vencer em São Paulo. Com esse futebol que tá jogando, para a próxima semana, lembrando que na próxima semana já é o jogo da volta, é praticamente impossível esse Atlético Mineiro, a não ser que transforme no Manchester City na próxima semana, conseguir engrossar o caldo para cima do Palmeiras. Óbvio que futebol é futebol, né? Mas aqui, ó, o clube se chama Deportivo Pereira, time do Peru. Ou Independente Del Valle. Então ficou bem legal pro Palmeiras. Se o Palmeiras passa, pega esses 2 times claramente inferiores, né? O Abel Ferreira ajustou o time, né? Chegou o avião como reforço. Brincadeiras à parte, não chegou nenhum reforço. A diretoria tentou contratar um volante, mas esbarrou nos valores. É uma diretoria conservadora que não quer gastar tanto. Não gasta mais do que 8 milhões de dólares. Ou 7 milhões de euros, alguma coisa assim. Então não trouxe nenhum reforço. Vai com o Richard Rios, que tá bem, o Zé Rafael voltando para esse time, o time melhora em 80%, porque é um cara fundamental pro meio campo. O Rafael Veiga, com um pouquinho de saúde, já melhorou o time. O Rafael Veiga, nesses últimos 3 jogos, voltou a jogar bem, a atuar bem, e o Palmeiras ganhou 3 vezes. É de suma importância o Rafael Veiga. Tá bem fisicamente, tá bem tecnicamente. O Rafael Veiga e o Arrascaeta é a mesma coisa. Se o Arrascaeta tá bem, o Flamengo tá bem. Se o Rafael Veiga tá bem, o Palmeiras tá bem. Se esses 2 não estão tão bem, os seus times provavelmente também estarão em um momento de dificuldade. O Rony, pra mim, é um cara que não vem jogando nada tem muito tempo. Acho que o Rony é muito superestimado às vezes. Acho que tá falhando muito, não tá conseguindo agregar tanto assim pro time do Palmeiras. Mas no contexto geral, o Gustavo Gomes, que zagueiro, o Mike muito bem, o Marcos Rocha claramente é titular, reserva quer dizer. Ele roubou claramente a titularidade do Marcos Rocha e com méritos, com êxito, com muita razão. Essa titularidade aí foi capturada, né, pelo Mike. E o Everton fez boas defesas, o time do Palmeiras num todo foi muito equilibrado. Richard Rios muito bem mais uma vez, Gabriel Menino cumpriu bem o seu papel. E o Rafael Veiga mais uma vez desequilibrou. E o retrospecto é isso. Pra mim, Palmeiras classificado. Galo, 9 jogos sem vencer. O Filipão não conseguiu vencer nenhuma partida até aqui. E o Palmeiras vem crescendo. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no Futebol em Pauta. Deixar o seu like e até a próxima.